Quinta ao Vivo. Voltamos aqui nesse bate-papo edificante, já segundo bloco, do Quinta ao Vivo, hoje com o nosso irmão do Novos do Reino, hoje visitando aqui, né, nesse momento tão bom aqui, Cachoeira do Sul. Nós estamos aqui visitando Cachoeira, podendo gravar aqui nos estúdios, né, da Rádio TV Menorá e recebendo a visita aqui do Nicolas, né, hoje no bate-papo aqui. Nicolas, a gente estava falando aqui no bloco, né, anterior sobre como é que surgiu essa questão, né, e você viu que acabaram casando, acabaram se unindo ali, teve aquele desgaste, né, sem o Senhor, e a gente vê como o casamento é fadado ao fracasso sem o Senhor, né, até porque é uma instituição, né, é algo do Senhor, né, instituído por Deus, né, que é o matrimônio, né, e sem Deus não tem matrimônio, né, tem binômio, não sei como é que é o nome, mas matrimônio. Sim. Depende de Deus, né, e aí começou esse despertar espiritual. Vocês ainda estavam em 2 irmãos? Exatamente, a gente estava casados lá em 2 irmãos e eu lembro que começou a se intensificar porque a gente, mesmo buscando ao Senhor, a gente buscava o alívio no mundo, né? Sim. Eu lembro que semanalmente a gente tinha que sair para comer, para fazer algo diferente. Quando a gente não fazia aquilo, tinha contendas dentro de casa. O entretenimento. Tem que ter, Era isso que dava uma aliviada. Sim. Só que chegou um ponto, chegou um ponto que aquilo não dava mais conta. E eu, como estava novo ali, eu não entendia muito a parte financeira, eu fui me passando e acabei me embolando também com cartão. E vá passar cartão. Eu tinha casado, né? E passei o cartão para um monte de coisa que a gente comprou já logo quando a gente casou. Sei. Aí queria levar... Tem que ter, pá! Queria levar uma vida mais esbanjada ali. O senhor já deu um cutucão. Aí deu uma apertadinha, aí cortou os entretenimentos, os passeios. Cortou. Os extras. Aí já não tinha mais os extras. Foi bem assim, por um período assim, foi complicadíssimo. E aí era só os 2 ali, tipo, e agora? Precisamos se amar. E não tinha muito pra quem correr, né? Nem pros meus pais, nem pros pais da Vitória. Aí começou as confusões dentro de casa. Aí eu comecei a procurar mais solução, né? Era sempre correndo atrás de dinheiro, só que aquilo... Eu tava entrando em depressão já, né? Não, eu tô comentando isso aí, instigando isso, porque tem muita gente assim hoje. Sim. Hoje tem muita gente assim. Exatamente isso, né? Vai, se une, é festa, não planeja, né? Não se prepara, não se organiza, né? Porque tem que ter ali, né? Uma organização, uma questão administrativa, e quando é novo é tudo assim. Sim. Eu sei porque o que tu passou, eu já passei, né? E tô passando por quem já passou também pela minha idade. Então é normal isso, são experiências da vida, né? E tem muitos que estão hoje jovens, né? E que talvez possam estar acompanhando agora, que realmente estão num aperto e talvez sofrendo com a pessoa que amam. Né? Então fique atento aí ao testemunho do Nicolas. Aí eu fui tocando a vida. Eu lembro que o meu refúgio era dentro da empresa, né? Eu fazia muito serão e queria estar sempre junto com os meus colegas. E só queria estar dentro da empresa e só envolvido com aquilo e estudando. E eu estava escapando do Senhor, né? Eu sabia que Ele queria mudar a minha conduta dentro de casa. E eu não dava primícia, eu buscava lá quando eu queria, né? Cada um mesmo, eu vou abrir a Bíblia para dar uma lida. E não era vida aquilo, né? E eu sentia que eu estava cada vez mais próximo de um beco sem saída ali, né? Que o Senhor ia me pegar. E eu lembro que nessa época lá, quando a gente casou, a gente estava morando num apartamento kitnet, bem pequenininho, e era mais estressante ainda, porque eu e a Vitória tinha que dividir aquele mini espaço. Não tinha 2 cômodos. Era bem pra isso. Pra ficar um e no outro, né? E na época ela estava terminando o estudo dela. Ela estava fazendo técnico em química, e depois quando conseguiu um estágio, aí ela começou a trabalhar. Aí aliviou, mas aquilo não era solução ainda, né? Não, claro. Não era solução, mas parecia. Uma folguinha. Aí a gente trocou de apartamento, a gente foi para um apartamento maior, quando parecia que estava tudo se estabilizando. Achando que a solução era um apartamento maior. Exato. Tem muitas casas que estão assim. Não, o problema é que o nosso apartamento é pequeno. Não, gente, não é. Os problemas continuaram, né? Não inventa a moda. Vai só aumentar a despesa. Exatamente. Parecia que estava melhorando. Aí eu lembro que ela terminou o estágio dela e começou a trabalhar
na área dela, que foi uma luta pra ela, né? Que ela até vai contar no Quinta ao Vivo dela. E chegou uma época que ela foi demitida. Ela trabalhou alguns meses nessa empresa e foi demitida. E eu continuei trabalhando. Eu só fiquei preocupado, né? Quanto à parte financeira. E eu acho que deu 2 semanas ali, quando ela foi demitida, tava tendo um seminário na igreja, que eu não me recordo o nome agora. Mas eu sei que pós esse seminário, a Vitória resolveu compartilhar com o Sérgio o que ela tinha recebido. Ela nunca tinha falado com o Sérgio. E não tinha nem o contato, né? Mas ela pediu pra alguém e mandou um compartilhar pro irmão. E o irmão recebeu o compartilhar e disse que queria falar comigo e com ela de noite. Só que até então eu não sabia de nada. Daí quando eu cheguei em casa da empresa, a Vitória... Ô, Nicolas, o Sérgio quer falar com nós de noite. Deu como assim? Por que o Sérgio quer falar com nós? Tu falou com ele? Ah, sim, eu compartilhei. Comecei a ficar nervoso. Porque eu tinha algo dentro de mim, desde pequeno, que em algum momento eu pararia dentro dessa obra, trabalhando como missionário ou não sei como. Ah, legal. E eu sempre estava fugindo disso, né? Estudando, trabalho. Aí quando o senhor fez esse arranjo que ela foi demitida, ela conseguiu se dedicar mais à palavra. Ela falou com o irmão, o Sérgio queria falar com nós à noite. Eu fiquei desesperado. Pensei, pronto, agora vai me chamar para missão e eu não vou poder negar, porque eu sabia dentro de mim que era o Senhor me chamando. Ficou claro para mim. E eu não tinha coragem, né, de falar que não, porque eu sei que quando o Senhor me chama para algum lugar, é ali que Ele me quer. E se eu fugir disso, a minha vida não vai ser muito boa fora dos caminhos dele, né? Aí ligou. E a surpresa era, né? Se queria vir para Cachoeira para trabalhar na obra aqui. Nossa, aquilo para mim foi um choque, porque eu tava mais no mundo do que na igreja, buscando o Senhor, né? Mas eu tava em choque, porque dentro da empresa que eu tava, eu tinha conseguido já muitas coisas que eu queria. Eu tava, acho que uns 3 meses, como gerente de TI. Tava trabalhando há uns 5 anos e meio já na empresa, e quando eu consegui chegar nesse cargo, nem consegui tirar o gosto direito, e a faculdade também, eu não terminei, me vem tudo isso na cabeça. E o Sérgio perguntou pra mim se eu queria, e ele me deixou aberto, senhor irmão, caso tu não quer, não precisa, né? Sem pressão, sem nada, vê com o senhor, ora. Só que quando ele me trouxe aquela questão ali, eu tinha certo pra mim, né? Eu vou ter que seguir o que o senhor quer a partir de hoje. Aí eu passei 2, 3 dias ali, pensando em como que eu ia falar com os gerentes lá da empresa, que eu tava largando fora, né? Porque a gente tinha feito todo um projeto. E eles mal sabiam que eu era crente, Cleider. Imagina a situação, né? Pra falar que eu ia sair da empresa... Pra obra missionária. Pra obra missionária. Aí eu chamei o meu colega, expliquei a situação, falei, olha, eu tô saindo da empresa, tal e tal, que eu sigo Cristo, não sei o quê. Eu tentei dar uma bem pelas bordas, assim, pra ele não me questionar muito. Aí ele me olhou assim, ele disse, mas tu não tá indo pra outra empresa não, Nico? Aí começaram a suspeitar de mim que eu tava trocando de empresa, né? Que eu tava dando um migué neles. Aí até que ele entendeu, mas ele achou que eu tava louco mesmo assim, esse era um dos gerentes. Aí chamaram o outro gerente, aí vieram falar comigo, aí eu expliquei a situação deles. Cara, mas como assim? Tu tá ficando louco? Aí chamaram o dono, explicaram pro dono e pronto. E foi. Saí da empresa ali. Aí em seguida já foram. Isso, foi questão de semanas. Saíram os 2 irmãos, foram pra Cachoeira. Exatamente. Eu lembro que eu fiquei 3 semanas ali pra conseguir fechar ali o tempo e conseguir instruir a nova pessoa que ia ficar no meu lugar. Fiz um trabalho de louco ali, era de manhã até de noite pra poder entregar tudo. E no teu coração, como é que tava? Anestesiado completamente. Foi algo também de Deus, uma graça. Foi algo do Senhor. Porque tu foi indo, foi fazendo o que tinha que fazer. Uhum. Olha, irmão, E tava sentindo paz. Sinceramente, eu não sei o que me deu, porque se eu tivesse em qualquer outra semana, eu não teria feito aquilo. Eu lembro que eu terminei ali com a empresa, né? O trabalho, a faculdade, a casa que nós estávamos morando. Eu lembro que foi um transtorno só que eu tava alegre. Sim, era pra ser, deu tudo certo. Era pra ser. E eu fui falar com os meus pais, aí nem minha mãe acreditou. Ela disse, guri, mas como é que tu vai fazer isso aí? Tu vai abandonar tudo, imagina. Nem os meus pais estavam apoiando direito, né? Eu fiquei um pouco assustado só, mas eu pensei, não, se o senhor me chamou, ele me quer lá. Vai dar tudo certo. Irmão, deu tudo certo. Foi questão... Quanto tempo faz isso, Sérgio?
Faz uns 2 anos e uns 3, 4 meses, mais ou menos. É, mais 2 anos já deu pra sentar poeira, né? Claro. E me diz uma coisa, e aí como é que entrou na questão do Novas do Reino? Sim. Aí foi. Aí eu cheguei aqui em Cachoeira. Porque teu perfil é mais técnico, tava TI, era mais tu e a tela, tu e a máquina. Sim. E aí como é que é esse negócio tu e máquina, daqui a pouco é tu e um microfone, tu e um povo? Pois é. O que mudou aí? Eu cheguei aqui em Cachoeira, vou servir o senhor. Parecia que nós tava vindo pra cá, sei lá, pra tirar umas férias, porque eu nem tinha processado que eu tinha mudado a minha vida completamente. Eu tava vindo pra servir o senhor em Cachoeira do Sul, saindo do Vale dos Sinos pra vir pra Cachoeira, né? Aí eu cheguei aqui, aí o Sérgio me chamou pra conversar, aí ele explicou e tal, que nós ia servir o senhor, tal e tal, só que na primeira semana ele não falou nada. Aí passou, acho que foi na segunda semana, ele me avisou que nós ia cuidar do programa Novas do Reino, só que eu mal assisti esse programa. Fiquei apavorado. Eu falei pro irmão, como assim? Eu vou cuidar aí do puxaram programa? no YouTube todos os programas. Não, e olha só, Não assisti o programa. Eu, quando era pequeno, eu era gago completamente. E sempre quando eu fico ansioso, assim, nervoso, começa a vir aquilo de novo, né? E eu lembro que quando o Sérgio falou isso pra mim, eu falei pronto, eu falei, irmão, não tem como. Eu era gago e quando eu fico nervoso, eu começo a gaguejar, né? Daí ele, não, mas se o senhor tá te chamando, ele vai te capacitar, né? É isso aí. Aí abracei a causa. E foi, né, irmão? E eu nunca gostei de me comunicar muito. Não, porque justamente é isso aí, é o perfil, né? Mas o trabalho que eu tinha era... Que tu tinha era outro, né? Era só na frente de uma tela preta ali com um código. E o senhor foi mudando, né? E a obra de verdade, a restauração interna, o meu modo de ver, o meu amor por Cristo, foi mudando aqui em Cachoeira do Sul. Ao ver todos os meus irmãos aí batalhando pela mesma causa, né? Toca, né? O amor constrange, né? Ah, não, com certeza. E foi isso, a gente começou o Novas do Reino, foi um desafio. Comecei a assistir os programas, né? Pra ver como é que funcionava. Só que eu assisti alguns e eu já parei, né? Porque eu pensei, poxa, mas o senhor quer algo novo, né? Se eu for imitar como é que é antes, talvez não vai ser como o senhor quer. Aí eu assisti alguns pra mim ter uma base. E comecei, né? Todo tímido no início, mas fingindo que não tava tímido, né? E o senhor foi quebrando. Quando foi ver, foi saindo aquela... Legal. E essa troca de horário aí, né? Ajustou? Ajudou também agora, tá com uma audiência nova, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que a noite tá sendo muito mais proveitoso. Pra quem não sabe, era 10 horas da manhã, 10 da manhã. Tá sendo muito mais proveitoso agora pela noite. Tem um público maior. O pessoal que tava no trabalho, escola, agora tá conseguindo assistir. Tá conseguindo assistir. Ao vivo, né? Legal. Vamos fazer um intervalinho, já continuamos aqui. O papo tá aquecendo aqui. O Nicolas do Novas do Reino, hoje aqui no Quinta ao Vivo. Fica conosco aí, já voltamos. Quinta ao Vivo.